Muito bem, senhoras, muito bem, senhores. É isso aí. Eu começo com uma saudação especial a você aí que clicou neste link aí de administração pública, nesse link aí referente à matéria de gestão pública, né? Essa sua iniciativa de estudar para o concurso do TRE Bahia é uma iniciativa louvável, né? Você que vai seguir aí seu sonho de conquistar uma vaga na administração pública, beleza? Com foco, com fé, com determinação, com garra, com muita disciplina, né, gente? Querer é poder e a gente, quando a gente sonha, a gente consegue, né? Quando a gente quer, a gente pode conseguir os nossos sonhos, tá certo? Então eu tô aqui para te ajudar nessa disciplina de gestão pública, que é uma das disciplinas aí que vão ser cobradas na sua prova, beleza? Sem muito trololó, porque a gente tá numa pegada aí de intensivão, né? A gente tá num ritmo aí de não perder tempo, tá certo? A gente vai logo de cara olhar o que é que a gente vai estudar aqui no nosso curso, olhar a parte exatamente da gestão pública que vai cobrar lá no nosso edital, né? O que que a gente vai abordar aqui no nosso curso, tá? Então, olho na tela, dá uma olhada aí. Então, esse curso de gestão pública, ele vai abordar todos exatamente esses assuntos que estão aqui apresentados, né, que estão aqui colocados, oriundos aí do edital do TRE Bahia. Vamos dar uma olhadinha aí, a parte do planejamento organizacional, né, a parte do planejamento estratégico, tático, operacional, conceitos de missão, visão, valores, objetivos estratégicos, né, isso, indicadores, iniciativas, planejamento estratégico no judiciário, né? Então, uma série de coisas aqui, ó, essa parte mesmo do planejamento estratégico no judiciário brasileiro pela resolução CNJ, inclusive a gente vai ver isso, né, muito detidamente, e inclusive como que é essa parte do mapa estratégico do TRE Bahia, isso aqui, gente, que muito provavelmente pode cair lá na sua prova, tá? Então a gente vai abordar isso aqui também. A parte, obviamente, de gestão de processos, de conceitos de processo e gestão de processos, gerenciamento de projetos, usando a metodologia do PMI, essa metodologia que é bastante cobrada em provas de concurso público, e aí o TRE Bahia, ele vai colocar, tá? A gente vai observar isso de perto, ok? Então, conceitos de projeto, patrocinador, escritório de projetos, gerentes de projetos, IEAP, e a parte aí final relacionada à gestão de risco baseada na norma ABNT da ISO 31000, tá certo? Dá uma olhada então para cá. Então, gente, a gente não vai de forma nenhuma perder o nosso foco, a gente vai objetivamente estudar esses tópicos, tá certo? No sentido de a gente pegar segurança na matéria, tá? E como é que a gente vai pegar segurança? Observando as aulas, fazendo nossas anotações, fazendo as revisões necessárias, inclusive as várias questões de prova que estão aí no seu material, tá certo? Inclusive algumas questões de prova a gente vai aproveitar e vai comentar aqui na sua videoaula, tá certo? Então a gente vai fazer esse raciocínio teórico aliado à prática das provas, no sentido de dotá-los e dotá-las, né, de todo o conhecimento suficiente, tá certo, gente? Para a gente levar para nossa prova, tá? A gente não tem medo de ser feliz, a gente tem que ter coragem de buscar o nosso sonho, que é a nossa vaga aí no cargo público, tá certo? Então você aí que está me assistindo já está plenamente com as condições, né, de chegar ao seu resultado, se você tiver a disciplina, né, gente? A força de vontade aí é cansativo, né? Não é fácil para ninguém, mas o seu querer é o seu poder, tá certo? Eu tô aqui do seu lado para te ajudar, beleza? Então, vamos começar então falando, gente, do nosso plano de aula, que é baseado exatamente no edital do TRE Bahia, tá certo? O que a gente efetivamente vai estudar aqui no nosso curso, né? Então, eu separei didaticamente o nosso conteúdo em 3 partes. Dá uma olhada nesses 3 capítulos aí, né? Com base no edital do TRE Bahia. Dá uma olhadinha aí. O sumário, portanto, ele vai estar dividido no capítulo 1º, eu coloquei aí o planejamento estratégico relacionado, portanto, a toda aquela parte relacionada, né, a mapa estratégico, né, a missão, visão, valores, toda aquela parte relacionada ao planejamento estratégico do judiciário brasileiro, isso tudo a gente vai ver aqui, tá certo? O capítulo 2º, que eu coloquei didaticamente com o nome de gestão de projetos, tá certo?
gestão de projetos, lembrando lá que a gente vai se basear na metodologia do PMI, né, tá, gente? O Project Management Institute, a gente vai ver isso aqui, como é que é essa metodologia, né, e que vai ser cobrada para a prova do TRE. E a terceira parte relacionada, portanto, aí, à parte final da gestão de processos lá, que o seu edital também vai cobrar, tá? Gestão de processos, a gente vai ver como é que é essa metodologia aí, claro, lembrando, volta aqui para mim, tudo isso, gente, baseado na teoria e aliada à estratégia de resolução de questões, tá? Então, a gente vai fazer algumas questões aqui, eu vou passar um monte de questões para vocês no PDF, né? No seu PDF já vai estar isso daí, beleza? No sentido da gente treinar a matéria para a gente ir com força, né, gente? Com toda a segurança possível para a prova do TRE, tá certo? Esse conselho de gestão pública que pode aí, que deve ser cobrado aí na sua prova, beleza? Então, obviamente, vamos começar dando uma olhada na referência, eu sempre gosto de mostrar para vocês, né, em que a gente se baseia, né, gente? Quais os livros que, inclusive, eu indico, né, eu sugiro, se você ainda quiser dar uma olhada, né, de repente, dar uma estudada a mais, de repente, aprofundar o conhecimento, tá? Se você quiser, tá, gente? Uma vez que nesse curso aqui você já tá, né, abordando todos os conteúdos que são suficientes, tá certo? Eu preparei esse curso aqui para vocês, tá? De uma forma bastante apurada, né, gente? No sentido de garantir a qualidade do nosso resultado aqui, tá certo? Então, dá uma olhada aí nos livros que a gente mais ou menos trabalha, né? A gente se baseia, dá uma olhada aí na tela, portanto. O Chiavenato, o livro do Chiavenato aí, o livro de administração geral e pública, né, gente? A gente tem o nome do Alberto Chiavenato como um grande nome, né, na área da administração nacional e internacionalmente, tá? Mas, claro, voltado para concurso público, tá certo? A gente tem também o Maximiano, certo? Administração também voltada para concurso, tá certo? Livros novos aí, claro, eu estudei, né, gente? Lógico, eu passei, me atualizei por todos esses livros aí, obviamente, né, gente? Para preparar todo o material consolidado e obviamente, estruturado para vocês aí, tá certo? De forma suficiente aí para o seu concurso, beleza? Tem o livro da Elizabeth Moreira também, outro livro muito bom, da Juspódio também, do ano de 2016, voltado também, obviamente, para concurso público, tá certo? E a última referência que eu coloco, né, que eu sempre sugiro nas minhas aulas, em relação ao Agostinho Paludo, tá? Ele está, inclusive, já na 5ª edição, o ano de 2006, beleza? Então, é claro, dá uma olhadinha aqui para mim, é claro que o professor está aqui para facilitar o conhecimento de vocês, né, gente? Para fazer essa mediação entre a administração, entre a parte da gestão pública, que vai ser cobrada aí no seu edital, tá? E, é claro, facilitar o seu conhecimento no sentido de prover as informações necessárias, né, o conhecimento necessário, suficiente para você ficar esperto, tá certo? Beleza? Então, é claro que eu me atualizei, me atualizei, revi toda a matéria, né, gente, para fazer o melhor para você que está aí, tá certo? Está investindo sua grana, seu tempo, tá com seu sonho, querendo a sua vaga, tá certo? Então, vamos que vamos, eu tô aqui do seu lado, eu vou te ajudar, eu tenho certeza disso e eu espero isso, tá certo? Beleza? Então, vamos começar. Primeira coisa, a gente falando, gente, da necessidade da gestão, né, da necessidade da administração pública, né, de promover cada vez mais tecnologias administrativas, né, de executar tecnologias administrativas nos seus âmbitos de atuação, tá? Então, por que gestão pública, né? Por que a administração na administração pública? Ora, para administrar coisa pública, para bem gerenciar coisa pública, tá certo? Então, dá uma olhadinha aí nesse slide, só para a gente ficar esperto aí, olha só, dá uma olhadinha aí, a parte da gestão pública, gente, ela apenas pode ser entendida como um ramo, né? Uma espécie, na verdade, de administração, da administração geral, né? Ela provém da ciência da administração e, claro, gente, a gestão pública, obviamente, ela vai ser aplicada no âmbito das entidades, né, da administração indireta do Estado e, claro, nos órgãos também da administração direta do Estado, tá certo? Órgãos estes, gente, que
abarcam, inclusive, né, como exemplo aí, que é o nosso caso, né, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, tá certo? Um órgão aí, portanto, da administração pública, da administração direta do Estado, portanto, aí, parte do Poder Judiciário da União, tá certo? Então, gestão pública é essa área da administração que é voltada para a administração da coisa pública, tá certo? Então, para a gente já se situar em que terreno que a gente está, né? Em qual contexto que a gente está, beleza? E aí, a primeira coisa que a gente tem que observar é o quê? A gente pensar, gente, que o Conselho de Planejamento, né, lembra lá no edital que eles colocam, planejamento estratégico, tático, operacional, o planejamento em si, ele vai estar incluído no chamado processo organizacional. O que é processo organizacional? O que vem a ser ciclo administrativo, a mesma coisa de processo administrativo. O que é isso, professor? Né? Então, processo organizacional, ele é composto de 5 funções administrativas. Uma delas é o planejamento, tá certo? Então, para a gente começar a estudar planejamento, a gente tem que estar bem alinhado com isso daí, porque a prova pode, de repente, cobrar uma conexão do planejamento com outras funções administrativas constantes do processo organizacional, tá certo? Então, quais são essas funções administrativas aí constantes, portanto, do conceito de processo organizacional? Então, olho na tela para a gente alinhar logo, desde já, esse conhecimento aí. Olha só, então, o planejamento, ele vai fazer parte do processo organizacional, mas além dele a gente vai ter organização, a gente vai ter direção e a gente vai ter controle, tá certo? Planejamento, organização, direção e controle. Dá uma olhadinha aqui para mim. Processo de planejamento, o que é, gente? A grosso modo, para a gente entender logo de cara aqui, né? Claro que os conteúdos, né, gente? Os conceitos, as definições, obviamente, vão estar aí no seu PDF, é claro, né? De forma formalizada, né? De modo a você compreender formalmente o conceito, beleza? Mas é claro, aqui é uma videoaula para tentar fazer você entender, né? De uma forma melhor esse conhecimento. A gente pensa o planejamento como uma função, gente, que objetiva definir, né, estabelecer os alvos que a gente deseja, tá certo? E os meios para alcançar esses objetivos, tá certo? Então, o planejamento vai ser o quê? Estabelecer os objetivos e traçar os meios pelos quais nós vamos chegar a esses objetivos, tá certo? É claro que a gente vai discutir bem planejamento quando a gente estiver falando, né, do planejamento estratégico, do planejamento tático, do planejamento operacional. A gente vai ver todas as características concernentes a esse conceito aí, relativo a essa função administrativa constante do processo organizacional, tá certo? Então a gente vai ver que o planejamento, portanto, vai ser isso, definir um objetivo, né, tomar uma decisão e estabelecer um meio, né, ou os meios necessários para alcançá-los, tá certo? No momento que você, né, no momento que o senhor, que a senhora está agora me ouvindo aqui, né, no momento que você definiu lá atrás um pouquinho, né, estudar para o concurso do TRE, você estava planejando, tá certo? Você tomou a sua decisão. Planejamento envolve tomada de decisão. Então você falou, eu vou estudar para o TRE Bahia, tá? E a partir disso, obviamente, você começou a traçar os meios necessários, pensar os meios necessários para atingir o objetivo, que é o quê? Conquistar a vaga, conquistar o cargo público do TRE Bahia, tá certo? E aí, é claro, além do planejamento, você vai ter que, obviamente, lançar mão de outra função administrativa, que agora é a chamada organização. Lembra lá? Planejamento, organização, direção e controle. Organização é o quê? Você vai alocar recursos, você vai decidir fazer um curso, né? Você vai alocar um recurso financeiro, você vai organizar sua grade de estudo, você vai comprar livros, tá certo? Você vai se organizar seu horário de estudo, enfim, tá certo? E isso tudo é organização. O que você planejou, agora você está organizando no sentido de distribuir tarefas, no sentido de alocar recursos, tá certo? Isso é organização, tá? Direção, que é a terceira função do ciclo organizacional, tá certo? Do chamado processo organizacional. A direção vai ser o quê, gente? A gente pode entender como a motivação, como
como a liderança, né? Como a execução, podemos dizer assim, né, gente? A execução de tudo que você planejou e de tudo que você organizou, tá certo? No momento que você está estudando aí, me assistindo aqui essa aula agora, né? Você está executando aquilo que você planejou e aquilo que você organizou, tá certo? Então, aquele horário que você organizou para estudar gestão pública, então você vai estar executando a matéria exatamente neste horário. Tá certo? Então você planejou, você organizou, você está executando, aí bem relacionado à direção, tá certo? E claro, você vai ter a última função administrativa do processo organizacional, que é o controle, tá certo? Claro, não adianta a gente planejar sem a gente controlar, tá certo? Pensa logo isso aí para a prova de vocês, tá certo? Então, controle vai ser necessário, gente, em diversos aspectos da disciplina da administração, certo? Sempre vai haver controle e monitoramento em tudo que a gente for fazer na administração, tá certo? Então, controle é o quê? Verificar se o que eu planejei lá atrás, previamente, né, na etapa do planejamento, se efetivamente o que eu planejei está sendo cumprido, tá certo? E a gente vai fazer isso a partir, por exemplo, de indicadores de desempenho, tá? Por exemplo, você vai, no momento que você está estudando, né, que você está executando sua estratégia, como é que você vai controlar, né, se o seu planejamento está efetivamente sendo executado de acordo com o seu planejamento, verificando, por exemplo, as suas notas nos simulados que você vai fazer, tá certo? Então, se você pegar as questões de gestão pública, questões de administração pública, de provas anteriores, né? Esses sites de concurso aí, questões de prova que você às vezes encontra na internet, você pode fazer também, né? Você pode fazer, claro, as questões que eu estou colocando no seu PDF. Então, no momento que você fizer as questões, você vai estar verificando seu aprendizado. Isso é uma forma de controle, tá certo? Então, planejamento, organização, direção e controle, as 4 funções do processo organizacional, também chamado de processo administrativo, também chamado de ciclo administrativo, tá certo? Então, o planejamento, ele vem do processo organizacional. Não esquece disso aí, tranquilo? E para a gente formalizar esse entendimento aí, para você levar para a sua prova de uma forma bastante criteriosa, de uma forma bastante formalizada, vamos escrever os conceitos de cada um. Olha só, nesse quadrinho aí que tem aí no seu PDF, dá uma olhada aí, ó. Coloca aí, portanto, o conceito de planejamento. Bota aí, ó, o que é o planejamento, então? Formular os objetivos e os meios para alcançá-los, tá certo? É o que a gente acabou de falar nesse instantinho. O que é a organização? Desenhar o trabalho, alocar recursos, coordenar atividades. Coloca aí, beleza? Direção, o que é direção? Portanto, designar pessoas, dirigi-las, motivá-las, liderá-las e comunicá-las, né, gente? A gente vai, nessa função de direção, aí, inclusive, executar as nossas funções, as nossas tarefas, né? A gente vai promover a execução do que a gente planejou anteriormente e do que a gente já organizou, tá certo? Então, direção aí bem relacionada a gestão de pessoas, inclusive, tá certo? E controle, olha só, monitorar as atividades e corrigir os desvios. Monitorar atividades e corrigir os desvios, tá certo? Então, dá uma olhada aqui para mim. É nesse contexto, portanto, que se inclui o chamado planejamento. Planejamento, portanto, essa função administrativa, né, que tem o grande objetivo de estabelecer metas e os meios para alcançar essas metas aí, tá certo? Então, vamos ver mais ou menos como é que uma questãozinha pode ser cobrada, né? É claro que o edital do TRE, ele focou bem na parte do planejamento, tá certo? Ele não colocou lá para a gente estudar a organização, ele não colocou lá para a gente estudar a direção, para a gente estudar controle a fundo, tá certo? Mas o planejamento ele colocou lá de uma forma bastante explícita, né? Então, planejamento estratégico, botou planejamento tático, planejamento operacional. Então, especificamente, a gente vai focar no planejamento, mas é claro que para a sua prova é necessário que a gente
tenha uma visão sistêmica, tenha uma visão ampla de onde é que é oriundo o conceito de planejamento. E a gente já sabe, portanto, que é do processo organizacional. Planejamento, organização, direção e controle. Beleza? Então, vamos ver como é que uma questãozinha pode ser cobrada aí, nesse sentido. Olha só, dá uma olhada aí, a questão 26 do PDF de vocês, tá certo? Do material aí que vocês têm. É bom sempre a gente estudar, gente, com o impresso na mão, tá certo? No sentido de a gente fazer as nossas anotações aí de acordo com as explicações do professor, tá certo? Então, essa questão 26, julgo o próximo item a respeito das funções administrativas de planejamento, organização, direção e controle. Olha aí como é que o CESP cobrou na prova do Tribunal de Contas da União no ano de 2015, tá? Planejamento, organização, direção e controle. Por meio do planejamento, vamos ver se está certo ou errado. Definem-se os objetivos e decide-se sobre os recursos e tarefas necessárias para alcançá-los adequadamente. Ó, por meio do planejamento, definição de objetivos, decidindo sobre recursos e tarefas necessárias para alcançá-los adequadamente. Então, é bem aquele conceito lá de planejamento que a gente falou agora há pouco, não é verdade? Olha só, ele segue a vírgula aqui, né? Dividindo-se o trabalho, vamos observar, dividindo-se o trabalho, deixa eu pegar uma canetinha aqui, dividindo-se o trabalho, atribuindo-se responsabilidades às pessoas e estabelecendo-se mecanismos de comunicação e coordenação. E aí, galera, questão 26, está certa ou está errada? Será que essa parte aqui que eu sublinhei em vermelho, será que ela tem relação com o conceito de planejamento? Não! Errado, portanto, essa assertiva do CESP aqui, tá certo? Então, até aqui, gente, até o pintadinho aqui de amarelo, tá certo? Até aqui, do início do planejamento até aqui, o adequadamente, aqui sim, se ela terminasse aí, a gente poderia dizer que o item estava correto, tá? Mas é claro que essa parte aqui final, ela não corresponde ao conceito de planejamento, uma vez que quando a gente divide o trabalho, né, quando a gente atribui responsabilidades, quando a gente estabelece mecanismos de comunicação e coordenação, tá? Isso aqui tudo a gente vai estar falando da tarefa de organização, tá certo? Organização, essa parte em vermelho, então. Então, portanto, errado essa questão 26 aí. Fica ligado, olha como é que a prova pode cobrar aí, tá certo? Dá uma olhadinha aqui para mim de novo, fique esperto, tá certo? Então, o tema planejamento, gente, ela tem relação, né, conexa com essas outras funções do processo administrativo, tá bom? A gente não pode ter uma visão apenas estanque do processo de planejamento, tá? A gente trabalha na administração sempre como um sistema, tá certo? O sistema que é um sistema, né, gente, que é entendido como um conjunto de partes que interligadas, que interconectadas, convergem para o atingimento de um todo, tá certo? Para o alcance de um todo, certo? Beleza? Então, a gente já sabe, portanto, que planejamento, ele vai estar nesse contexto aí, tá? Mas é claro que a gente aqui, no nosso curso, né, de gestão pública, vai focar no planejamento, tá certo? A gente vai especificamente estudar aí, portanto, as características do planejamento. Dá uma olhada aí na tela, olha só, vê esse slide aí para a gente focar logo de cara e observar as principais características do planejamento, da função planejamento. Primeira coisa é o que, gente? Estabelecer os objetivos a alcançar, tá certo? E aí a gente vai se perguntar a finalidade disso, o que a gente quer alcançar, né? No caso de você aí que está me estudando aqui, que está estudando aqui o seu material aí na videoaula, você vai se perguntar, né, o que eu vou fazer? Você quer o que? Chegar ao seu cargo público, tá certo? Você vai tomar a sua decisão, ok? Você vai tomar a sua decisão de estudar para o concurso do TRE, tá? Então, essa tomada de decisão, ela é tomada na fase do planejamento, na etapa do planejamento, tá certo? Então, a partir dessa decisão, você vai, é claro, começar a pensar nos meios, como é que você vai
chegar ao seu cargo público, né? Você vai elaborar uma série de planos, tá certo? Então, um dos seus planos vai ser o quê? Estudar no IMPA Concursos, tá certo? Uma vez que o IMPA Concursos é uma escola, né, gente, que possui um nome conceituado no mercado e que ajuda aí, é claro, os concurseiros, né, gente, os concursandos aí a objetivamente a conseguir os seus resultados, tá certo? A facilitar a vida de quem está estudando, tá? Então, os seus planos, inclusive, se relacionam aí a comprar materiais de estudo, tá certo? A comprar livros. Então, você vai, obviamente, a partir disso daí, partir efetivamente, finalmente, para ação. Tá certo? E aí, após o planejamento, é que vem lá aquela outra etapa de organização, de você se organizar. Como é que eu vou fazer isso agora? Né? Eu vou estudar de dia, vou estudar de noite, vou estudar de tarde? Quais são os livros que eu vou estudar? Quais são os cursos que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer simulado concomitantemente ao estudo, ou vou deixar o simulado só para depois, ou não vou fazer simulado porque de repente não vai dar tempo, né? Então você vai começar a se organizar, mas isso só após, gente, o planejamento. Tá certo? Dá uma olhadinha aqui para mim. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que observar é que a gente tem essas principais características quando a gente fala de planejamento, tá? Dá uma olhada no slide aí para a gente ver outras características. Olha só como é que sua prova pode pedir. Ó, faz aí a organização aí do seu conhecimento. Ó, primeira coisa, gente, o planejamento ele tem precedência sobre todas as demais funções. Tá? Essas funções administrativas, né, gente, relacionadas lá ao processo organizacional, planejamento, organização, direção e controle, tá certo? Tem precedência uma vez que é a partir do planejamento que tudo vai começar, tá certo? Outra coisa, processo sistemático. Por que, gente, processo sistemático? Percebam aqui, dá uma olhadinha aqui para mim, ó. O que é processo sistemático? Porque o planejamento é um processo sistemático. Se tiver uma afirmação dessa na sua prova, você vai marcar correto? Vai, tá? Sistemático, lembra lá do conceito de sistema? Um conjunto de partes que se relacionam, tá certo? No sentido de a gente convergir para a consecução do todo, ok? Então, observe, no momento que a gente estiver fazendo o planejamento, significa que a gente vai ter que planejar as diversas áreas da empresa, tá certo? Eu não posso apenas planejar um lado da empresa e deixar o outro lado sem planejamento, né? Fechar os olhos para o outro lado da empresa, tá certo? Deixar o Deus dará. Não, de forma alguma. A gente tem que planejar todas as áreas da nossa empresa. Então, por isso que é um processo sistemático. Volta para cá. Processo permanente, ó galera. Permanente porque está errado a gente chegar na prova e dizer que o planejamento é apenas um momento da função organizacional constituinte aí do processo organizacional de planejar, tá? Então, o planejamento ele tem que ser permanente. A gente vai ter que planejar, a gente vai ter, posteriormente, que revisar os nossos planos, tá certo? Fazer ajustes, então isso é um processo que não acaba, tá certo? Permanente, portanto, não pensa que o planejamento é feito de uma única vez na vida, não, tá certo? Beleza? Integrado, gente, integrado por quê? Integrado, olha só, porque a gente vai ter a integração de todos os níveis organizacionais, né? Vou botar um Ezinho aqui, ó. O nível estratégico, tá? A gente tem o nível estratégico, que é o nível da cúpula da empresa, tá? A gente vai ter o nível tático e o nível operacional. Estratégico é a cúpula da empresa, tá? Estratégico é a alta administração. O tático vai ser o quê? Relacionado a departamentos, setores de trabalho. É o nível intermediário da nossa organização. E é claro que o planejamento também vai estar relacionado, né, e vai ter que estar integrado ao nível operacional. O nível operacional que é relacionado a atividades, execução de processos de rotinas de trabalho. Tá certo? Então, integrado, por causa disso, o planejamento ele tem que integrar os 3 níveis organizacionais, tá certo? Adaptativo, gente, por quê? Porque o planejamento ele se adapta ao meio ambiente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre
o planejamento adaptativo, tá? Principalmente quando a gente falar de planejamento estratégico, adaptativo, tá? E participativo porque ele precisa da participação das pessoas, dos funcionários, beleza? Inclusive de cada nível organizacional da empresa, beleza? Só para terminar o slide aqui, para a gente terminar esse bloco. Definição, no planejamento a gente vai ter que definir o que deve ser feito, tá certo? E o como deve ser feito. Os objetivos e planos, portanto, essa relação que a gente faz, né? O que relacionado aos objetivos e o como relacionado aos planos, tá certo? E, claro, uma outra característica muito forte no planejamento é que o processo de tomada de decisões no planejamento ele vai ser verificado, né, gente? E é claro que esse processo de tomada de decisões, ele vai implicar no futuro, tá certo? Então, você tomou a decisão, volta aqui para mim, para a gente já encerrando esse bloco. Então, você tomou a decisão lá atrás de que estudar para o TRE Bahia e, claro, isso vai ter uma implicação muito grande, né, gente, no seu futuro, tá certo? Quando você chegar lá no seu cargo público, você olhar para trás, você vai ver, valeu a pena estudar, tá certo? Fechamos então o primeiro bloco, eu te vejo no segundo bloco, tá certo? Uma aguinha, um cafezinho, volta pra cá. Valeu, até mais!